Você já ouviu falar em análise fundamentalista e na análise técnica, mas existe uma terceira abordagem muito mais objetiva, eficiente e testada cientificamente, que é capaz de superar o mercado no longo prazo. Chama-se análise quantitativa. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é análise quantitativa, como ela funciona e por que tantos investidores institucionais no mundo usam essa estratégia para ter resultados consistentes. Se você quer aprender a investir sem achismos, esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e como eu mencionei no início desse vídeo, você entenderá como aplicar a estratégia da análise quantitativa, que vai permitir você, investidor, a tomar decisões mais objetivas, mais estratégicas e com isso ter um melhor resultado a longo prazo. Mas antes de apresentarmos como efetivamente você vai aplicar essa estratégia na sua carteira, é importante você entender o que é essa estratégia e comparar também com as outras abordagens que são muito mais comuns dentro do mercado financeiro. A primeira abordagem que você já deve ter escutado falar é a estratégia da análise técnica, que consiste em você basicamente olhar para padrões gráficos, ou seja, você olhar para o sobe e desce do gráfico de uma determinada ação para tomar uma decisão de investimento, tanto de compra quanto de venda. A segunda estratégia, que é a mais conhecida entre todas e que é a que você provavelmente deve utilizar, que é a estratégia da análise fundamentalista, que consiste em você entender o modelo de negócios daquela companhia, de avaliar as vantagens e desvantagens competitivas, entender mais sobre o setor e o segmento em que aquela empresa atua, comparar com as suas concorrentes, entender o cenário macroeconômico e verificar se aquela empresa vai conseguir se sair bem ou se sair mal dentro daquele cenário atual, enfim, entender de maneira geral sobre aquele modelo de negócios. Já a análise quantitativa funciona de uma maneira completamente diferente, onde na prática você vai, em conjunto com a ajuda de modelos matemáticos, comprar e vender ações, simplesmente copiando e colando padrões que funcionaram no passado dentro do mercado de ações e que comprovadamente geraram resultados acima da média. Na prática, você vai simplesmente automatizar todas as decisões que você vier a tomar dentro do mercado financeiro. E a análise quantitativa é uma estratégia que, apesar de ser pouco conhecida, já é utilizada pelos maiores investidores do mundo há muito tempo e gerou muito resultado e fez com que muitos investidores tornassem-se multibilionários justamente utilizando essa abordagem. E o primeiro grande exemplo de investidor que começou a aplicar essa estratégia há muito tempo é o Jim Simons, que veio a falecer no ano de 2024, ele foi fundador da Renaissance Technologies, que é um dos fundos de investimento mais bem-sucedidos da história, que entre 1988 e 2018 apresentou uma rentabilidade média anual bruta de 66% ao ano, fazendo com que ele conseguisse se tornar um dos homens mais ricos do mundo antes do seu falecimento, com um patrimônio avaliado em 31,4 bilhões de dólares. E dentro da sua jornada como investidor, ele simplesmente seguiu a estratégia da análise quantitativa, onde todas as decisões tomadas dentro do seu fundo de investimentos foram justamente com base em modelos matemáticos. Um outro exemplo, menos conhecido, mas que conseguiu ter um resultado ainda mais surpreendente, é o Ken Griffin, que entre 1990 até 2024 apresentou uma rentabilidade média anual de 19,5% ao ano. E ele foi fundador do Citadel Group, que hoje é o fundo de investimentos quantitativo mais conhecido e mais respeitado dentro do mundo do mercado financeiro. E hoje ele é também um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio avaliado em 42,3 bilhões de dólares. E para você ter uma ideia de como essa estratégia consegue acelerar o processo do seu acúmulo patrimonial e, consequentemente, acelerar o processo para você atingir a liberdade financeira, é simplesmente comparar o resultado que, por exemplo, o Ken Griffin conseguiu atingir com seus 55 anos com o resultado que, por exemplo, o Warren Buffett conseguiu ter na mesma idade. Pegando o histórico de evolução patrimonial do Buffett, quando ele tinha 55 anos aproximadamente, ele conseguiu atingir um patrimônio de 1,4 bilhões de dólares, enquanto o Ken Griffin, com a mesma idade, tem um patrimônio de 42 bilhões de dólares. E mesmo que a gente considere a inflação nesse período, é claro que o Ken Griffin conseguiu ter um patrimônio muito superior, justamente por conta da abordagem de investimentos que ele decidiu seguir, que consegue gerar um resultado muito maior. Dito isso, vamos direto ao assunto, vamos conhecer mais a respeito da estratégia da análise quantitativa. O que é e como ela pode ser aplicada na prática na sua carteira. A estratégia da análise quantitativa
consiste em você simplesmente selecionar os seus ativos, selecionar as ações que vão entrar e sair da sua carteira de investimentos com base em números, com base em regras claras, regras 100% objetivas. Então, na prática, não é você, investidor, que vai tomar as decisões com base naquilo que você acha melhor, com base na sua leitura do cenário econômico, do cenário macro daquele setor, daquela empresa, enfim, da sua visão pessoal sobre aquele determinado ativo. As decisões serão tomadas com base em dados. Você vai simplesmente apertar o botão de comprar e vender um determinado ativo de acordo com aquilo que o modelo matemático dizer para você executar. E a gente pode trazer um exemplo muito prático disso quando você, por exemplo, entra no site de uma empresa querendo comprar um produto. Pega, por exemplo, o site da Nike. Vamos supor que você esteja querendo comprar um tênis, nesse caso eu selecionei aqui um tênis masculino, e você não sabe qual a melhor das 1.349 opções. Até porque é impossível você analisar, entender tênis por tênis para escolher aquele que vai se encaixar melhor no seu bolso, na sua necessidade. Então o que você pode fazer para economizar muito tempo? Você pode aplicar filtros de acordo com aquilo que você está buscando. Então se você quer o melhor tênis possível, você provavelmente vai selecionar a opção de lançamentos ou a opção de maior preço, porque geralmente o tênis mais caro é aquele que vai ter mais tecnologia e, portanto, será melhor para sua utilização. Agora, se você quer economizar dinheiro, o que você vai fazer? Vai colocar menor preço ou vai colocar maior desconto? E quando você selecionar um determinado filtro, o site vai te dizer o melhor produto dentro daquele filtro de maneira totalmente objetiva. Então ele vai simplesmente pegar o tênis mais barato se você colocar menor preço. Ele não vai escolher aquele que ele acha mais barato. Ele simplesmente vai comparar número por número e vai verificar que um determinado tênis é mais barato do que o outro e que vai se encaixar melhor justamente naquilo que você está buscando. E o que são os números dentro dos investimentos? Como que a gente consegue trazer isso para o mercado de ações? Os números são os indicadores financeiros, que também podem ser chamados de indicadores fundamentalistas, que são aqueles dados que vão justamente medir uma determinada característica daquela empresa. Por exemplo, você quer investir numa empresa que é considerada barata em relação aos seus resultados. Você vai olhar para indicadores de preço, como por exemplo, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial ou o indicador EV/EBITDA. Você quer investir agora numa empresa que tenha uma boa rentabilidade sobre o seu capital investido. Quais indicadores você pode utilizar? O ROI, o ROA ou, por exemplo, o ROIC. Você quer investir agora, na verdade, numa empresa que tem uma boa eficiência, que tem uma alta capacidade de converter a sua receita em lucro para o bolso do acionista. Quais indicadores você pode utilizar como exemplo? A margem bruta e a margem líquida. Então perceba que, independente do indicador fundamentalista, independente do indicador financeiro que você optar por seguir, todos eles são calculados de maneira objetiva. Então você não consegue colocar o seu achismo na hora de calcular o PL ou o PVP. Você simplesmente vai pegar o preço da ação, no caso do PL, vai dividir pelo lucro por ação e vai chegar no resultado. E aí você vai comparar empresa por empresa para identificar aquela que se encaixa melhor dentro daqueles seus critérios que você determinou. E vamos agora para um exemplo mais prático, para trazer para o plano real de como que essa estratégia poderia ser executada. Vamos supor que você chegou à conclusão que o melhor indicador a ser utilizado dentro da análise quantitativa para encontrar boas empresas é o indicador ROIC, que mede o quanto a empresa consegue gerar de resultado em relação a todo o dinheiro aplicado nas suas operações. O que você pode fazer efetivamente para encontrar boas ações com base nesse dado para seguir a estratégia da análise quantitativa? Você vai simplesmente listar as empresas com os maiores valores do indicador ROIC nos últimos 12 meses. E quais são essas empresas hoje, por exemplo, na Bolsa Brasileira? Então a primeira delas, que tem o maior ROIC, é a Odontoprev, 48,1%. A segunda, Tegma, que tem um ROIC de 29,2%. Em terceiro lugar, tem a Curry SA, com um ROIC de 28,6%. E outras empresas que compõem o ranking das 15 maiores. Então veja como que esse dado ele permite que você tome decisões mais objetivas. Você quer investir numa empresa com um bom ROIC, você não vai ter que ficar entendendo se aquele ROIC ele é bom ou não, se aquela empresa é melhor do que a outra. Não, você não tem que fazer isso. Você vai listar as empresas de maior ROIC, que são essas 15, por exemplo, e vai montar uma carteira com essas 15 ações e de tempos em tempos você irá realizar determinados reajustes. Em alguns minutos você vai entender como encontrar, por exemplo, um bom indicador, até porque o ROIC, por exemplo, não é um dos melhores para você fazer isso.
E trazendo agora um outro exemplo mais prático, tá? A estratégia da análise quantitativa funciona literalmente igual a uma receita de bolo. Então você sabe exatamente os ingredientes que você tem que colocar para atingir o seu resultado. Então, no caso de um bolo de chocolate, você vai colocar 4 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite e os outros 3 ingredientes. Depois tem um modo de preparo correto para você unir, para você misturar os ingredientes e chegar no resultado final. Então você vai simplesmente seguir esse passo a passo, seguir o modo de preparo, que tem como prazo médio de duração 40 minutos, para que você consiga chegar nesse objetivo, para você ter um bolo igual esse da foto, para você ter o seu resultado desejado. E a estratégia da análise quantitativa funciona exatamente da mesma maneira. Se você seguir o passo a passo de maneira totalmente correta, de maneira totalmente objetiva, a longo prazo você terá um excelente retorno. E agora você pode estar se perguntando, certo, eu entendi o que é análise quantitativa, mas como que ela funciona efetivamente na prática? Como que eu consigo aplicar essa estratégia? Como que eu consigo encontrar um bom indicador, um bom critério para avaliar uma determinada ação ou um conjunto de ações? Então, o primeiro passo a ser seguido é você ter bons dados para fazer estudos. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa pegar o histórico de cotação de todas as ações de uma determinada bolsa. Então, você quer encontrar uma estratégia aqui no Brasil, você tem que pegar o histórico de cotação de todas as empresas que já passaram pela bolsa brasileira. Se você quer fazer esse mesmo estudo na bolsa americana, você terá que ter exatamente essas mesmas informações. Você precisa também ter acesso a dados financeiros das empresas, então histórico de patrimônio, histórico de lucro, histórico de receita, e também precisa ter o histórico dos determinados indicadores que você quer realizar o estudo. Então você quer saber se o indicador ROIC funciona? Você vai ter que ter acesso ao histórico desse indicador. Você quer ter acesso ao indicador PL para testar se esse indicador funciona? Você vai precisar justamente ter acesso a esses determinados dados. E é muito importante que os dados que você esteja utilizando sejam dados confiáveis, que você utilize plataformas que de fato forneçam informações corretas para que assim você consiga desenvolver um modelo matemático que se aplica à realidade. O segundo ponto, depois de você ter acesso aos dados, é realizar um processo chamado de backtest. E o que é o backtest? Traduzindo de uma forma um pouco mais direta para o português, seria como um estudo do passado. Você vai testar se aquele determinado indicador gerou o resultado na hora de você comprar ações com base nele em anos anteriores. Então vamos supor que você quer testar um indicador ROIC. O que você vai testar? Vamos supor, em janeiro de 2010, você vai pegar todos os dados que as empresas tinham disponíveis naquela determinada data, vai listar as 10, 20, 30 ações de maior ROIC naquela data em específico e vai simular um determinado período para aquelas ações ficarem na sua carteira. Por exemplo, 6 meses. Então você comprou em janeiro, vendeu 6 meses depois. E quais são as ações que você comprou? As 10, 20 ou 30 de maior ROIC. Você vai lá e calcula a rentabilidade. Depois desses 6 meses, você vai listar novamente as 10, 20, 30 ações de maior ROIC, agora para aquela data futura, 6 meses depois, e verificar quais eram agora as novas ações, calcular a rentabilidade e seguir esse passo a passo ao longo de muitos anos. Dessa forma, utilizando esses critérios que precisam ser totalmente objetivos, você vai conseguir encontrar um modelo matemático para selecionar ações no presente. Porque se você chegou e testou uma estratégia que funcionou por 10, 20 anos consecutivos no passado, a tendência é que essa estratégia permaneça funcionando pelos próximos anos, fazendo com que você justamente tenha encontrado um modelo matemático que funciona. E como que você vai conseguir avaliar esse backtest para ter certeza se de fato ele funciona ou não? Aplicando a regra que eu desenvolvi, chamada 4Ds dos investimentos, que consiste em avaliar 4 diferentes tipos de dados para determinar se aquela metodologia funciona ou não. O primeiro dado que precisa ser avaliado são os dados que eu chamo de dados de rentabilidade, onde você vai simplesmente avaliar a rentabilidade daquela estratégia. Ela rendeu acima dos índices de mercado daquele país ou abaixo? Porque o intuito de você investir em ações de maneira individual é superar aqui no Brasil o Ibovespa e o 100% do CDI, que é a renda fixa, e nos Estados Unidos superar o S&P 500. Então você testou uma estratégia, superou o Ibovespa, superou a renda fixa com folga, então é um modelo matemático que conseguiu passar pelo processo, pela etapa, pelo primeiro D dos investimentos. Segundo D, dados de risco.
Você vai avaliar dados como a volatilidade daquela carteira, você vai avaliar dados como, por exemplo, o beta daquela carteira, comparando sempre com o índice geral daquele determinado mercado, para que você simplesmente tenha noção do que pode vir a acontecer nos anos futuros. Então você verificou que aquela estratégia tem um beta e uma volatilidade acima do índice, então esteja ciente que se você decidir seguir aquela estratégia para o futuro, você tende a ter um sobe e desce mais agressivo do que o Ibovespa no Brasil e acima do S&P 500 quando a gente fala de ativos norte-americanos. Agora, se o beta e a volatilidade forem menores do que o índice, esteja ciente que você está seguindo uma estratégia mais conservadora, onde o sobe e desce será necessariamente menos agressivo. Terceiro D dos investimentos, dados de ciclos de mercado. O que significa isso? É o sobe e desce da estratégia de acordo com os ciclos do mercado. Então, num cenário onde o Ibovespa subiu muito, por exemplo, entre 2016 até 2020, antes do que aconteceu na época da pandemia. Quanto que o Ibovespa subiu e quanto que a estratégia subiu? Subiu mais ou subiu menos? Num cenário oposto, num cenário de queda, que aconteceu entre 2010 até mais ou menos 2015, início de 2016. Quanto que o Ibovespa caiu e quanto que a estratégia caiu? Assim, você vai conseguir ter uma noção do que pode acontecer no futuro num cenário parecido. Então, se a estratégia num cenário de crise caiu mais que o mercado, só que num cenário de alta subiu muito mais do que o mercado, quando você começar a aplicar essa estratégia e, por azar, por exemplo, você começar num cenário ruim para o mercado, a tendência é que a sua carteira de investimentos, ao aplicar o método, apresente uma queda maior do que o mercado. Se, por outro lado, você começar a seguir a estratégia no momento de alta do índice, a tendência é que a sua carteira também suba muito mais do que o índice. Então, o intuito de você avaliar os dados de ciclo de mercado é simplesmente ter uma noção do que pode acontecer dependendo dos mais diversos ciclos de mercado que vão acabar acontecendo em determinados períodos, no momento que você estiver aplicando ali na prática a sua estratégia. E o quarto e último dado que você precisa avaliar são os dados que eu chamo de dados técnicos. E quais são esses dados? Por exemplo, a taxa de acerto e o payoff. Pega, por exemplo, a taxa de acerto. Você vai simular quais ações você comprou e vendeu no passado. Então vamos supor que num raio de 20 anos, você comprou e vendeu 200 ações. Quantas dessas ações subiram? 60%? 70%? Então essa é a sua taxa de acerto. Justamente para você ter uma noção no presente que nem todas as ações que você comprar e vender vão te gerar lucro. Então, às vezes, você vai seguir uma estratégia que a cada 10 ações que você comprar e vender, 7, 6 vão apresentar uma valorização. E isso já é mais do que suficiente para você ter um resultado acima do mercado, pensando a longo prazo. Depois que você avaliou o terceiro item, avaliou todos esses dados, os 4 Ds dos investimentos, chegou o momento de você olhar para o rebalanceamento da sua carteira de investimentos. Isso porque, quando você aplica e determina determinados critérios para selecionar ações, você precisa ter em mente que esses critérios, esses dados, eles variam ao longo do tempo. Então, um PL de uma ação hoje não é o mesmo que será daqui a 12 meses, daqui a 2 anos. O ROI, que qualquer indicador que você for analisar, ele varia ao longo do tempo. E, portanto, é necessário ter um período de rebalanceamento da carteira, de você reajustar, vender as ações que não se encaixam mais naquele critério e substituir agora pelas melhores ações dessa mesma metodologia. E esse rebalanceamento precisa ser testado no backtest para você verificar qual que é a frequência ideal para você aplicar na presente data na sua carteira de investimentos, podendo ser um rebalanceamento de 3 a 3 meses, 6 a 6 meses, 9 em 9 meses ou uma vez por ano a cada 12 meses. E trazendo um spoiler para você, o ideal é que você sempre rebalanceie com uma frequência maior, por exemplo, a cada 3 meses, que gera um resultado bem superior. Então, até esse momento do vídeo, você conseguiu entender agora, de maneira mais profunda, o que é a análise quantitativa e chegou o momento de eu apresentar para você quais são as diferenças efetivas e as vantagens dessa estratégia em comparação às outras duas que eu citei no início desse vídeo, a análise técnica e a análise fundamentalista. Então, a análise técnica é uma estratégia que depende muito do investidor ler o gráfico. Certo? Então você vai olhar o gráfico, ele subiu, desceu, subiu, desceu. Existem diversos tipos de padrões que podem se encaixar dentro daquilo que aconteceu. Então, na prática, você, investidor, que vai ter que tomar uma decisão do que fazer, comprar ou vender aquele ativo. Além disso, exige muito tempo de você ficar na tela do computador, estudando aquele gráfico, acompanhando o mercado. Não dá para você seguir a análise técnica em 20, 10, 5 minutos por dia. Não tem como. Você vai precisar ficar algumas horas todo dia. E se você tem um trabalho normal,
onde você fica 8 horas por dia, leva, por exemplo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, você tem família, você precisa praticar um esporte, você precisa talvez ler um livro, ter um tempo de descanso, não tem a menor possibilidade de você seguir a análise técnica. Além disso, você precisa estar disponível no horário em que o mercado está aberto. Então não adianta você estar disponível 10 horas da noite, que o mercado brasileiro não está aberto, nem o mercado norte-americano. Então é uma estratégia que não é viável para 99,9% das pessoas, além do fato de que a maior parte das pessoas que tenta seguir essa estratégia não consegue ter um bom resultado. A outra estratégia, que seria justamente a análise fundamentalista, que é a mais utilizada, ela depende justamente da análise do investidor sobre aquela determinada companhia, depende de experiências passadas. Então, se você, por exemplo, trabalhou no setor bancário a sua vida inteira, você vai ser muito bom, vai ter muita capacidade, muita competência para avaliar empresas desse setor. Agora, se você nunca trabalhou no setor de varejo, como que você vai conseguir comparar uma Magazine Luiza com uma outra concorrente? Ou se você nunca trabalhou no setor de construção civil, como que você vai conseguir avaliar as principais empresas do setor para determinar qual delas é melhor? Não tem como você fazer isso só olhando para o balanço da empresa, não tem como você fazer isso só olhando para as informações que estão no site daquela empresa. E mesmo que você faça isso, quanto tempo vai levar para você ler relatório por relatório de todas as empresas que você pretende investir? Vamos supor que você tem uma carteira diversificada de 15, 20 ações, só que essas são só as ações que entraram efetivamente na sua carteira. Tem muitas outras que você optou por não investir e que, por consequência, você teve que analisar. Então, partindo desse pressuposto, para uma carteira de 20 ações, você antes teve que avaliar 50, 80, 100 ações. Qual que é a chance de você conseguir avaliar todas essas ações de maneira profunda para ter um bom resultado? É uma chance muito, muito pequena. Além disso, sem contar que existem os vieses. Então, vamos supor que você esteja procurando um bom banco para investir o seu dinheiro. E você já foi cliente de todos os bancos. Se você foi mal atendido em um deles que você utilizou, você dificilmente vai querer investir o seu dinheiro naquela empresa, mesmo que ela seja melhor. Então veja como os vieses, eles já impactam diretamente na sua tomada de decisão. E todos esses problemas que existem na análise fundamentalista e na análise técnica são corrigidos justamente na análise quantitativa, porque você vai simplesmente seguir regras matemáticas. Não importa a sua opinião, não importa as suas experiências de vida, você não precisa ficar o dia inteiro olhando para a tela de um computador, você não precisa ter uma interpretação daquele determinado cenário para tomar uma decisão. Os dados matemáticos tomarão as decisões para você. Além disso, em muito menos tempo você vai conseguir tomar suas decisões, como eu apresentei, por exemplo, no ranking do ROIC. Quanto tempo você levaria para fazer aquele ranqueamento? 2 minutos? 5 minutos? Quanto tempo você leva para entrar na corretora e comprar aquelas ações? Muito menos do que você levaria para analisar empresa por empresa ou para ficar analisando um gráfico. Então, de modo geral, quais que são as diferenças que a estratégia da análise quantitativa tem em relação às outras metodologias? Ela vai trazer para você mais disciplina, então você vai seguir ali um plano bem traçado, bem esquematizado. Então você tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e sabe como ligar ponto a ponto. Segunda questão, você vai ter consistência, você vai sempre seguir um plano prático por muito tempo e no longo prazo vai ter um bom resultado. E o terceiro e último ponto, e mais importante de todos, é a comprovação histórica. Todas as decisões, todas as movimentações que você tomar na sua carteira de investimentos serão com base naquilo que de fato funcionou. Você tem 100% de certeza que se você tivesse feito isso no passado, você teria tido um bom resultado, e a tendência é que aquilo que funcionou no passado, pelo menos no mercado financeiro, é que continue funcionando para os anos futuros. E agora chegou o momento de eu apresentar para você uma estratégia prática e como que você pode justamente chegar numa estratégia desse tipo. Então, o primeiro ponto é que antes de você chegar na estratégia, você precisa ter uma hipótese e você precisa ter uma visão de mercado para que tipo de empresa você quer investir o seu dinheiro. Então, vamos supor que a sua visão, a sua ideia seja investir em empresas boas pagadoras de dividendos, que é a visão da maioria justamente dos investidores para investir em empresas de boa qualidade, empresas que conseguem gerar muito caixa e que pagam excelentes dividendos para os seus sócios, para os seus acionistas, para você, pequeno investidor, para que você receba esse dinheiro e possa reinvestir e também possa utilizar no seu dia a dia, no momento do usufruto. E aí, qual que seria a pergunta a ser feita justamente para você encontrar uma estratégia quantitativa para investir nesse tipo de companhia? Como que eu consigo automatizar o processo
para encontrar boas pagadoras de dividendos. O primeiro ponto que a gente precisa entender é quais são os indicadores financeiros que são utilizados para encontrar boas pagadoras. O principal deles, de longe, é o indicador Dividend Yield, que mede o quanto a ação pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Só que olhar para o Dividend Yield atual é insuficiente, porque vai que a empresa foi lá e pagou um dividendo absurdo agora, só que não pagou nos últimos 10 anos de maneira consecutiva. Essa empresa não é uma boa pagadora de dividendos. Então, como que na prática a gente vai conseguir encontrar? Olhando para a média histórica. Por exemplo, pegando a média dos últimos 3 anos desse indicador e testando se isso funcionou ou não em anos anteriores. Então, como que funcionaria esse backtest? A gente testaria primeiramente uma grande variedade de quantidades de ações, porque a gente não sabe qual é a quantidade ideal que mais gerou resultado. Então, 5 ações, 10 ações, 15, 20, 25, 30 ações na carteira, com base no dado do Dividend Yield média dos últimos 3 anos. Então, vamos supor hoje, nós estamos em agosto de 2025. Então, a gente pegaria o Dividend Yield médio em agosto de 2025, em agosto de 24 e agosto de 23. Soma os 3 dados, divide por 3, chegaremos na média. E aí a gente montaria uma carteira com as maiores médias para uma carteira de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 ações e depois a gente verificaria qual que gerou mais resultado dentro desse backtest. Segundo ponto, a gente precisa aplicar um filtro de liquidez. O que é a liquidez? É o quanto que aquela ação é negociada diariamente dentro da Bolsa de Valores. E por que a gente precisa aplicar esse filtro de liquidez? Porque não dá para investir numa empresa que tem uma liquidez de 30 mil por dia se você vai lá e vai fazer um aporte de 5, 10 mil reais. Você não vai conseguir comprar esse valor naquela ação e muito pior, quando você quiser vender aquela ação, você não vai conseguir. Então eu apliquei um filtro de 500 mil reais por dia e dependendo da sua realidade, pode ser um filtro até maior, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais. Aplicados os filtros 1 e os filtros 2, chegou o momento da gente determinar como que vai funcionar essa carteira. Primeiro dado, essa carteira vai ser construída com pesos iguais, então se você tem 10 ações, é 10% do dinheiro em cada ação, simples assim. Se são 5 ações, a mesma coisa, pesos iguais. 15 ações, a mesma coisa. 20, 25 e 30, a mesma coisa, pesos iguais para as ações. Todas elas terão o mesmo valor financeiro. E o terceiro e último dado, no caso, a complementação do terceiro dado seria o rebalanceamento. E a gente vai simular uma frequência de 3 em 3 meses, ou seja, começou a carteira em janeiro, pegou ali as 10, 15, 20, né, todas aquelas quantidades de ações com base no Dividend Yield médio dos últimos 3 anos. Em abril, vendeu todas as ações, fez novamente todos os filtros e montou uma nova carteira. Em julho, fez a mesma coisa, outubro, a mesma coisa, e foi fazendo isso ano após ano. Qual que foi o resultado? Vamos pegar aqui um exemplo de um trimestre em específico e depois eu mostro o resultado como um todo dessa estratégia que eu, pessoalmente, fiz o teste já. Essas eram as 30 melhores ações com base nesses critérios em 8 de janeiro de 2016. Como que eu sei disso? Primeiramente, eu peguei a cotação das empresas todas da Bolsa do dia 8 de janeiro de 2016 e também a cotação 3 meses depois, para conseguir calcular a rentabilidade nesse período de 3 meses, já considerando os dividendos reinvestidos. Depois, eu montei uma coluna, que eu capturei os dados, pegando as informações de liquidez da ação. Então, eu peguei a média do último mês daquela data, então de janeiro de 2016 a dezembro de 2015, para que esse valor sempre fique acima dos 500 mil. Depois, eu peguei o Dividend Yield médio dos últimos 3 anos. Então, eu peguei com base no dia 8 de janeiro de 2016, 8 de janeiro de 2015 e 8 de janeiro de 2014. Vamos pegar como exemplo aqui a segunda empresa, a CEMIG, que é uma empresa muito conhecida do setor de energia. Em 8 de janeiro de 2016, ela tinha um dividend yield de 13%. Em 8 de janeiro de 2015, ela tinha um dividend yield de 26,9%. E em 8 de janeiro de 2014, ela tinha um dividendo de 10,2%. Somando esses 3 valores, dividindo por 3, chegamos na média, 16,7%. Então eu fiz isso para todas as empresas da Bolsa disponíveis naquele momento, que se encaixavam nos filtros de liquidez, que conseguiu pagar dividendos em todos os últimos 3 anos, e eu simplesmente listei as empresas do maior para o menor com base nessa média. Então quais são as maiores médias? BR Properties, CEMIG, Bradespar, Taesa, Helbor, Banco do Brasil, Santander Brasil, Telefônica Brasil, Banrisul, Eco Rodovias e muitas outras companhias. E nesse trimestre em específico, qual que foi a quantidade ideal de ações para se investir? Qual trouxe mais resultado?
a gente percebe que uma carteira de 5 ações nesse trimestre rendeu 26,9%. Uma carteira de 10 ações rendeu 34,4%. 15 ações, 41,9%. 20 ações, 34%. Então a gente consegue perceber nessa comparação que a carteira de 15 ações foi a que mais gerou rentabilidade. E no geral, o que funcionou mais? Será que gerou resultado essa estratégia? A gente não pode olhar só para um trimestre para tomar uma decisão, a gente tem que olhar para um prazo maior. Então eu fiz esse estudo pensando entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024. Então, primeiramente, nós temos aqui a tabela de rentabilidade da estratégia que eu chamei de DIU de 3 anos, do Ibovespa e do 100% CDI, que é a renda fixa. Então a gente percebe que, por exemplo, em 2013 a estratégia caiu, só que caiu menos que o Ibovespa. Em 2014 caiu muito mais que o Ibovespa e em 2015 caiu muito mais do que o Ibovespa. Então a gente já consegue ter uma noção que no momento de crise a estratégia tende a se sair pior. Depois, em 2016, rendeu mais, 2017 rendeu bem mais, 2018 muito mais, 2019 muito mais também. 2020 a estratégia caiu enquanto o Ibovespa subiu. Em 2021 a estratégia caiu, só que caiu menos que o Ibovespa. E em 2022 e 2023 rendeu muito mais. E no acumulado, será que funcionou? Temos aqui a rentabilidade. Então, entre janeiro de 2013, o dado está errado, é 2013 não 2023, até janeiro de 2024, a estratégia rendeu 14,2% ao ano, contra o Ibovespa que rendeu 7,3% e o 100% CDI 9,1%, ou seja, uma rentabilidade muito maior. No acumulado, se você tivesse investido inicialmente 10 mil na renda fixa, você teria em janeiro de 2024, 26 mil. No Ibovespa, 21 mil. Na estratégia, você teria 42 mil, quase 43 mil, ou seja, um acúmulo, um crescimento patrimonial muito mais acelerado, e essa é apenas uma estratégia simplista dentre todas as outras que, inclusive, eu apresento ali para os meus alunos e que eu sigo também na minha carteira de investimentos, mas que só com critérios claros, utilizando uma estratégia muito, muito fácil, você já teria tido um retorno do dobro do Ibovespa. Veja como é muito simples você seguir essa estratégia e para aplicar hoje também é mais simples ainda. Só você pegar as empresas da Bolsa, calcular a média do dividend yield de todas elas nos últimos 3 anos e investir naquelas 10 que tem a maior média, que é justamente o resultado dessa estratégia, considerando uma carteira de 10 ações. Isso sem contar que existe uma grande gama, uma grande diversidade de indicadores que podem ser combinados, que em conjunto podem aumentar em muito a rentabilidade de uma estratégia quantitativa. E agora, para você que chegou até esse momento do vídeo, tem um recado muito, muito importante. Se você quer ter acesso a todo esse material que eu estou apresentando para você agora, diretamente no seu celular ou no seu computador, e melhor ainda, se você quer ter acesso a um resumo de todo esse conteúdo que você vai assistir ao longo desse vídeo, você pode ter acesso a tudo isso de maneira totalmente gratuita. É só você clicar no primeiro link, que estará na descrição desse vídeo, preencher as informações lá e você vai receber diretamente no seu e-mail. Mas um aviso muito importante. Para que você tenha acesso a esse material, você precisa entrar nesse link e preencher as suas informações em até 7 dias. Então, se você está vendo esse vídeo agora, corre para que dê tempo para você ter acesso a esses materiais. Agora que você já entendeu de maneira aprofundada como a estratégia da análise quantitativa funciona, chegou o momento de eu apresentar para você as principais vantagens, apresentar de uma maneira um pouco mais palpável. Então, a primeira vantagem de todas, que eu já citei várias vezes, é o fato de ser um método totalmente objetivo. Você não precisa tomar as decisões, os dados tomarão as decisões para você. Sendo assim, não existe qualquer tipo de margem para você ter dúvida do que fazer com o seu dinheiro. Eu vou pegar como exemplo aqui a lista das melhores ações para se investir na Bolsa Americana, de acordo com uma estratégia que eu aplico na minha carteira de investimentos há bastante tempo e o que os meus alunos também aplicam na carteira de investimentos dele. A terceira melhor empresa dessa metodologia chama-se Interactive Brokers, de código IBKR. Por que essa ação é a terceira melhor? Porque dentro do sistema de ranqueamento, com uma diversidade de indicadores, então dados de rentabilidade, de preço e de crescimento, eu consegui verificar que essa é a terceira melhor companhia. A oitava melhor empresa, por exemplo, Pulte Group, de código PHM, é uma excelente empresa no dado de rentabilidade, no dado de preço e no dado de crescimento. E, portanto, dentre a diversidade de empresas da Bolsa dos Estados Unidos, ela é a oitava melhor empresa dentro desse método. Então, veja que existe muita clareza para você simplesmente copiar e colar
aquilo que funciona, simplesmente utilizando os dados que vão informar para você os melhores ativos. Segunda vantagem, é um método totalmente confiável. Por que ele é confiável? Não é porque eu estou dizendo que é confiável ou porque grandes investidores seguem a estratégia. É porque você simplesmente consegue testar historicamente o resultado dessa metodologia, comparar com os índices gerais de mercado e verificar que de fato gerou um resultado acima da média ou não. Por exemplo, a estratégia que eu apresentei agora para vocês do dividend yield dos últimos 3 anos. Então, se você tivesse investido 10 mil em janeiro de 2013, você teria em janeiro de 2024 42 mil reais, um valor muito maior do que você teria na renda fixa e muito maior do que você teria, por exemplo, investindo no índice Ibovespa. E veja que em determinado momento a estratégia apresentou uma queda maior que o Ibovespa, em azul, em comparação ao gráfico, a linha em laranja, mas que no longo prazo rendeu muito mais porque você seguiu de maneira disciplinada. Então, sim, é um método muito confiável, justamente por conta do histórico de resultados comprovado. Terceira vantagem, é um método ágil. De forma rápida, você consegue encontrar as melhores ações para investir o seu dinheiro. Então, você não precisa ficar caçando informações, lendo relatórios, abdicando de tempo, por exemplo, da sua família, dos seus hobbies, para ficar estudando sobre o mercado de ações. Você vai aplicar os filtros com base em uma estratégia que funcionou historicamente, vai saber onde investir e vai conseguir comprar suas ações de maneira rápida, movimentando ali a sua carteira uma vez a cada 3 meses, por exemplo, que é o que eu faço já há 5 anos e me gerou um resultado muito acima da média. E se eu conseguir ter esse tipo de resultado, você com certeza também consegue ter. A quarta vantagem é justamente o fato de ser um método muito rentável. Existem estratégias que renderam muito mais do que aquela que eu te apresentei do dividend yield de 3 anos. Por exemplo, tem uma estratégia que eu aplico na minha carteira, que é um método que eu de fato sigo, que eu chamo de método valor-momento, que utiliza 2 diferentes indicadores. Para você ter uma ideia, entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024, ou seja, o mesmo período que eu apresentei o resultado daquela estratégia do dividend yield, esse método valor-momento rendeu 26,9 ao ano contra o Ibovespa, que rendeu 7,3, e a renda fixa 9,1, ou seja, um ganho muito, muito superior aos índices gerais de mercado. Então você consegue ter um ganho financeiro a longo prazo muito maior do que a média. E a quinta vantagem, e última vantagem, e muito importante, é o fato de ser um método escalável. E o que significa ser um método escalável? Hoje na Bolsa Brasileira, nós temos aproximadamente 332 companhias, e na Bolsa Americana, somando a Nasdaq e a NYSE, que são as 2 principais bolsas, nós temos mais de 5 mil companhias. É impossível você analisar empresa por empresa para encontrar uma excelente oportunidade. Não tem como você encontrar esse tipo de companhia. E como que você consegue automatizar esse processo? Justamente utilizando a análise quantitativa. Você vai aplicar filtros que serão aplicados a todas as empresas do Brasil e também a todas as empresas da Bolsa Americana, cada qual com os melhores filtros individualmente falando. E com base nesses filtros, você vai encontrar as melhores opções, sem que você precise entender empresa por empresa. Os filtros vão fazer exatamente isso por você, então é muito mais escalável e é muito mais provável de você conseguir encontrar uma empresa que renda 50%, 100% em um ano, que você consiga encontrar a nova Apple, a nova Amazon, justamente por conta desse processo. Mas assim como qualquer outra estratégia de investimentos, existem limitações, existem cuidados que você precisa ter antes de você querer seguir a estratégia da análise quantitativa. Isso porque não existe estratégia perfeita que é imune a erros, que é imune a perfeições. A estratégia da análise quantitativa também tem os seus problemas individuais. E quais que são eles? O primeiro deles é o fato de que você precisa ter dados de qualidade para você fazer um estudo. Então não adianta nada você querer fazer um backtest pegando dados de maneira totalmente aleatória, querendo olhar alguns dados que você consegue captar, ignorando outras informações, porque assim não funciona. Você precisa ter acesso a uma base de dados totalmente confiável para que assim você desenvolva um modelo matemático que se aplica à realidade. Segundo ponto, segundo cuidado que você precisa ter. Não existe método perfeito. Todo método, principalmente no mercado de ações, vai apresentar quedas no meio do caminho. Toda estratégia tem um ponto negativo. Então tem estratégia que vai, por exemplo, proteger o seu patrimônio da queda, caindo muito menos do que, por exemplo, o Ibovespa num cenário de crise, só que num cenário de alta vai render menos que o mercado. E tá tudo bem. Da mesma forma que existem estratégias que caem muito mais do que o mercado,
no momento de crise, igual a estratégia que eu apresentei para você de dividendos, só que num cenário de alta rende muito mais, que é justamente a estratégia do dividend yield de 3 anos. Então, cada estratégia vai possuir as suas características, as suas peculiaridades. E você, investidor, precisa estar ciente que não existe nada perfeito. Não existe método que vai fazer você ganhar dinheiro todo ano, a todo momento, a todo instante, porque eu não estou aqui prometendo para você uma coisa milagrosa que você vai ficar rico rápido e vai ver o seu dinheiro rendendo. Não, isso não existe. Em alguns momentos, você vai sim ter um ganho muito acima do que o mercado, principalmente a longo prazo, num raio de 10 anos, num raio de 20 anos. Essa metodologia é imbatível. Agora, no meio do caminho, se você decidir seguir a estratégia hoje, por exemplo, pode ser que você fique 1 ano perdendo para o mercado, 2 anos perdendo para o mercado, 3 anos perdendo para o mercado, para só depois você recuperar a rentabilidade e só depois você conseguir justamente superar o índice. Novamente, citando o caso da estratégia do dividend yield, eu vou até voltar no gráfico para que a gente possa verificar de maneira mais detalhada. Então vamos supor que você decidiu seguir a estratégia aqui, em janeiro de 2013. Em azul, até mais ou menos o final de 2015, você perdeu para a estratégia. Vamos supor que seja até janeiro de 2016. Você ficou 3 anos perdendo para o Ibovespa e perdendo para a renda fixa, para só depois se recuperar e só depois ter uma rentabilidade, sim, muito acima. Então tenha ciência que não existe método perfeito que vai fazer você ganhar o tempo todo. E o terceiro e último cuidado é ter em mente que você precisa ter consistência e disciplina para que dê certo. Não adianta nada você encontrar um excelente modelo matemático, você começar a aplicar ele, só que não seguir de maneira disciplinada. Ou seja, no meio do caminho você quer vender uma ação porque você não gosta dela. Ou pior, você está lá vendo as 10 melhores ações do método e não gosta de uma empresa e decide eliminar ela da sua carteira de investimentos. Você não pode seguir a estratégia quantitativa com a mentalidade da análise fundamentalista, porque o que vai fazer você ter um resultado não é uma ou outra ação, é você investir naquele conjunto, naquele pacote como um todo, por muito tempo, para você ter um bom ganho. Então você precisa ter consistência, você precisa ter disciplina para conseguir ter resultado nessa metodologia. E onde que essa estratégia é aplicada na prática? Quem que segue essa estratégia? Então eu já citei no início desse vídeo 2 grandes investidores que gerenciam 2 grandes fundos de investimento, mas existem muitos outros. Então, primeiramente, o Citadel, que eu já citei, do Ken Griffin, que hoje gerencia por volta de 90 bilhões de dólares. Temos o AQR Capital Management, que gerencia 130 bilhões de dólares. Temos a D.E. Shaw, que gerencia 65 bilhões de dólares. Temos a Renaissance Technologies, que foi fundada pelo Jim Simmons, que gerencia 89 bilhões de dólares. Temos a Two Sigma Investments, que gerencia 60 bilhões de dólares e muitos outros fundos. Se a gente considerar só esses que eu apresentei para você, nós temos um patrimônio de mais de 2,3 trilhões de dólares sendo gerenciados por eles através de processos matemáticos, através da análise quantitativa. Segundo fator, segundo tipo de pessoa, segundo tipo de mercado que segue a análise quantitativa, são os índices e os ETFs, que por sua vez copiam justamente os índices de mercado. Isso porque todos os índices de mercado, todos os ETFs, tomam decisões de investimento com base em critérios 100% objetivos. Por exemplo, pegando o caso aqui à esquerda do índice S&P 500, que pega as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, e tem o ETF que faz isso, que permite você investir nessas empresas de maneira já diversificada, que é o ETF de código VOO. Então o gestor desse ETF não compra as ações que ele gosta e vende a que ele não gosta. Não é assim que funciona. Ele simplesmente segue o índice. Então tá entre as 500 maiores empresas do mundo, dos Estados Unidos no caso, ele põe na carteira. Saiu dessas 500 empresas, ele vende da carteira. Simples assim, não tem opinião que ele coloque ali em prática na hora de investir. Ele simplesmente executa e copia o índice. Então empresas como Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon só sairão desse índice se, por sua vez, saíram do top 500 empresas mais valiosas da Bolsa Americana. Temos aqui um outro exemplo de ETF, que pega só as empresas de valor dentro do índice S&P 500, código VOOV. Microsoft, Apple, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson e diversas outras. Novamente, esse ETF copia o índice S&P 500 velho, que por sua vez copia critérios claros para determinar quais empresas entram e quais empresas saem dentro dessa carteira. E o terceiro tipo de público que segue a estratégia da análise quantitativa
são os investidores individuais. Eu trouxe aqui o resultado da minha carteira de investimentos nos últimos 5 anos, seguindo essa metodologia. Então, nesse período de 5 anos, a minha carteira rendeu 98%, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, somando a carteira geral, enquanto o Ibovespa rendeu 36% e o 100% do CDI rendeu 59%. E veja que aqui é a comprovação de que não existe método perfeito. Então, em vários momentos, aqui em azul, você percebe a minha carteira andando de lado ou até caindo em vários cenários. Em outros momentos, a minha carteira disparou. No longo prazo, por 5 anos, seguindo de maneira consistente, de maneira disciplinada, seguindo um método historicamente comprovado, eu consegui superar a média do mercado. E se eu conseguir, como eu já citei, você com certeza também consegue. E como que você pode começar a seguir essa estratégia na prática, executar uma estratégia da análise quantitativa? Primeiro passo é você primeiramente dominar os principais indicadores para você ter ciência das possibilidades de estratégias que você pode seguir, que você pode testar. Segundo ponto é você ter acesso a uma base de dados confiável para que você efetivamente consiga montar um estudo, montar um backtest que de fato gere resultado. Terceiro ponto é você ter uma hipótese e fazer um backtest. Então você tem uma hipótese de querer investir em ações baratas. Você vai lá e testa se o indicador PL funciona, se o indicador PVP funciona, se o indicador EV/EBIT funciona. Quarto passo é você analisar o backtest. Então você vai pegar o teste do PL, do PVP e do EV/EBIT. Qual que trouxe mais resultado? Qual deles apresentou uma maior rentabilidade? Você vai testar isso, avaliar os dados de risco, os dados técnicos, os dados de ciclo de mercado e os dados de rentabilidade, para ver se de fato aquela estratégia pode ser aplicada ou não. Depois disso, você vai colocar a estratégia em prática à medida que você encontrou uma que de fato gerou resultado, que passou pelo crivo dos 4Ds dos investimentos, do backtest. E por fim, você vai rebalancear sua carteira de tempos em tempos e seguir o método à risca. Porque a partir do momento que você encontrou um método que funciona, basta você copiar e colar ele para ter um bom resultado. Então perceba que a estratégia da análise quantitativa não é uma bola de cristal onde você vai seguir algo milagroso, que vai prever o futuro, que vai fazer com que você tenha uma rentabilidade o tempo todo acima do mercado. É uma estratégia para quem quer tomar decisões de maneira disciplinada, de maneira organizada, de maneira estratégica, para saber exatamente o que fazer dentro do mercado de ações, para você que quer ter acesso a uma bússola, uma direção de saber o que fazer independente do cenário econômico, independente do cenário político, independente do cenário do mercado financeiro. Você quer ter acesso a um passo a passo prático, objetivo, com comprovação histórica. E é isso que a estratégia da análise quantitativa consegue proporcionar para você. Novamente, se você quiser ter acesso a esse material que eu apresentei ao longo do vídeo e ter acesso a um resumo, é só você clicar no primeiro link da descrição e corre para que dê tempo de você ter acesso aos materiais de forma totalmente gratuita. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.